Hoje o Foca nos Sonhos recebe a Juliana Góes. Gente, a Ju é uma força da natureza. Ela é palestrante, podcaster, investidora, mentora, escritora, jornalista, influenciadora. E eu poderia continuar a lista aqui por horas, mas aí não ia sobrar espaço para o nosso papo, né? E é claro que eu estou muito curiosa para saber como ela faz todas essas coisas, mantendo essa postura calma e com muito autocuidado. A gente tem muita coisa para aprender com você, Ju. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui para trocar, para de repente poder contribuir a essa minha ideia. E estar do lado de mulheres maravilhosas é sempre uma honra, então contem comigo. Obrigada, é isso que a gente espera, essa troca muito boa. E para isso também, claro, está aqui comigo a Natália Dantas, que é especialista em investimentos da Brasilprev. Que bom ter você com a gente, Nath. Obrigada, é um prazer estar aqui, espero contribuir. Vai sim. Ó, todo mundo começa assim, né? Espero contribuir, mas no fim, gente, o papo que vai rolar e vai contribuir é muito. E pra gente começar, eu falei na abertura, né? O tanto de coisa que você faz, assim. Primeiro, como você arruma tempo, depois você conta pra gente, tá? Mas eu queria saber de onde vem essa vontade de fazer, essa vontade de realizar. Ai, Bia, eu sempre, desde criança, eu acho importante a gente olhar para a criança que a gente foi, que de certa forma a gente ainda é, né? Uhum. Tem uma criança interior aqui dentro. Eu que falo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, a gente precisa relembrar dessa criança. E a minha criança gostava de muitas coisas, e às vezes coisas até aleatórias, e que não combinavam entre si. Mas dar vazão a isso me faz quem eu sou. Então, muitas vezes, até nós mulheres, de repente, quem escolheu o caminho da maternidade, aí fala, mas como que eu vou comportar tudo isso? Mas é encontrando o nosso tempo, é respeitando o nosso ritmo e não o oposto, tentando assumir o ritmo do outro. Então, eu vejo que hoje eu consigo ser, sim, uma mulher múltipla. Claro que eu tenho uma ótima rede de apoio. A gente precisa enaltecer as pessoas que nos alicerçam nessa caminhada. É importante dizer isso, porque eu não tô calçando os sapatos de uma mãe solo, por exemplo. Então tem esse recorte que é importante de ser feito, de que tem pessoas maravilhosas à minha volta e que me apoiam a ser uma mulher assim múltipla, mãe de 2, porque acho que é o meu papel, assim, o principal, a minha maior faculdade, mestrado, é a maternidade, vamos combinar. Então, depois que eu me tornei mãe, eu precisei repensar muito meu tempo também, tá? Tá. E ainda, eventualmente, dou umas escorregadas. Não tem como, né? E preciso recalcular essa rota, mas vamos sentindo o momento e as necessidades de cada momento. Ah, interessante. A gente nem ia por esse caminho aqui logo no começo, mas falou da maternidade, não tem jeito, né? A Nath também é mãe, então acho que a gente pode até puxar nesse ponto. Um de não se cobrar tanto, acho que é o fundamental aí. Sim. E o outro de saber dosar e também o que a maternidade traz para você ter força, né? Eu nem ia fazer essa pergunta agora, Nath, mas já vou aproveitar. O que a maternidade te deu força para fazer? Eu acho que a maternidade, ela leva a gente para lugares que a gente nem imaginava. Então, eu sempre quis ser mãe. Hoje eu estou num momento, eu me divorciei, então eu cuido do meu filho. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. A gente pensa muito no financeiro, no planejamento, mas eu acho que mais do que por mim, é óbvio que é sempre por mim, mas muito por ele. Então, quando ele tinha acabado de nascer, enfim, eu tive a licença maternidade, e aí acabou a licença maternidade, voltei para o trabalho. Olha, para você ser promovida ou ter alguma oportunidade, você precisa de uma nova certificação. E você sempre vai encontrando coisas que, assim, poxa, então preciso estudar. Que horas? E aí, é aquilo. A gente vai sempre arrumar uma forma, a rede de apoio é importantíssima. Eu me lembro que eu estudava para certificação no quarto, fechada, enquanto ele chorava na sala, no colo da minha mãe. Então, assim, doeu, mas passou. E eu consegui. Então, quando a gente consegue, a gente realiza, a gente tem esse planejamento. Nossa, é muito gratificante. Tem gente que passa nessa certificação em 2, 3 meses de estudo. Não é a minha realidade. Eu levei 2 anos para conseguir a certificação. Ele foi crescendo nesse caminho. Eu tinha outro tempo, que não o de uma outra pessoa. Exatamente. Dá certo para todo mundo. Sim. Cada um no seu tempo, né? E aí entra a não comparação e o que a Ju falou, né? Isso. Que cada um tem que saber a sua situação. E a fase que a gente está vivendo, porque a mulher que a gente foi há 2 anos já mudou. E muitas vezes a gente não atualiza essa identidade. Isso pode ser um problema.
Então é importante a gente olhar para quem a gente é, quais são as nossas prioridades, seja na nossa vida, na nossa saúde, na saúde financeira também, porque os tempos mudam, a gente muda, as prioridades mudam. Ótimo. Bom ter tudo isso em mente. E aí, como duas mães que falaram de condições diferentes, a gente fala muito também dessa questão do autocuidado, de como é importante ter isso com você. Você fez a certificação porque era uma necessidade. Você falou que a maternidade é o seu mestrado. Então, é uma necessidade para você também como crescimento. Sim. Só que o autocuidado tem que estar nesse momento também. E aí você fala muito disso nos seus conteúdos. Isso você sempre teve ou surgiu a partir de uma necessidade, talvez, da maternidade? Muito a partir da necessidade da maternidade. Eu já gostava, eu sou filha única, né, meninas? Então, vamos dizer que antigamente eu tinha o tempo todo para mim, todo o espaço para mim. Aí eu achei meu companheiro há 15 anos. A gente está nessa jornada, ano que vem fazemos 10 anos de casados. E foi muito interessante como já com uma outra presença ali, uma outra pessoa, já muda a dinâmica. Aí você percebe que tem dias que você não tá tão legal, que o humor não tá tão bom, e os nossos fluxos hormonais também. E aí você fala, caramba, mas por que eu oscilo tanto? E eu comecei a buscar, a partir dos meus estudos de autoconhecimento, por que eu oscilo tanto? O que acontece? O que tá faltando? E o autocuidado foi a chave que eu encontrei como uma maneira de passar por esses ciclos de uma forma mais harmoniosa, sabe? Porque a gente não é obrigada a estar sempre com um sorriso no rosto. Essas imposições muitas vezes são feitas de que a mulher tem que servir, tem que ser muito boa em tudo. Não, a gente também tem os momentos de introspecção, que a gente vai querer estar ali, a gente com a gente, que a gente não quer conversar muito, a gente se resguarda. Então eu encontrei, a partir do meu relacionamento, o cuidado primeiro para mim, para poder cuidar bem do outro. E a maternidade escancarou essa necessidade. Só que ainda existe muito o conceito de que autocuidado? Ai, mas você se colocar em primeiro lugar? Egoísmo. Egoísmo. Não, minha gente, é protagonismo, porque para você estar bem pro outro, vamos lembrar, é super clichêzão, mas é verdade. Você tá no avião, cai a máscara de oxigênio, põe primeiro em você. Primeiro em você. Para você poder amparar e auxiliar ali quem precisa do seu apoio e da sua ajuda. Sim. Então, eu ainda confesso que aprendo muito sobre isso, porque é natural da gente querer colocar as pessoas que a gente ama e as nossas outras frentes à frente de nós mesmos. Em primeiro lugar. Mas aí dá até para pegar essa analogia da máscara que você fez, que você vai pegar a máscara primeiro, e isso não seria o egoísmo, você não vai ficar lá para sempre com a máscara esquecendo do outro, você vai pôr a do outro. Acho que isso que tem que ficar claro, né? Não é porque você fez primeiro em você que você não vai fazer para o outro. Só que a gente fala também de autocuidado, tem várias formas. Aliás, gente, seu canal, né? A gente vê muitas formas. Mas, assim, falando das que mexem com coisas físicas, com produtos. Acabam sendo caros, às vezes, né? A gente fala, produtos de autocuidado, pele, cabelo, coisas que, sei lá, vão te deixar se sentindo mais bonita, acabam sendo mais caros, em muitos casos. E aí a pessoa fica naquele dilema. Será que dá para fazer esse balanço do que, onde investir? Eu sinto que muitas vezes a Nath pode complementar bem, tá? Mas para nós mulheres, especialmente em mudanças de fase de vida, a gente tem dificuldade de gestão de tempo, né? Sim. E quando a gente não se vê numa posição de sabedoria, de conhecimento sobre gerir algum recurso, e tempo é um recurso, é um commodity que não volta mais, a gente se sente incapaz de gerir outros recursos. E impacta a nossa confiança em lidar com o dinheiro. Isso. E muitas vezes a gente se depara com isso no cotidiano. Então eu tenho esses recursos. Onde que eu vou alocar isso, né? Em mim, na minha casa, pagar os boletos. Então, o que eu gosto de sugerir para as mulheres é mapeie os caminhos que te fariam feliz, te dariam um conforto dentro do autocuidado, e priorize aqueles que não custam nada. Só custam o recurso do tempo. Priorizem esses, porque vocês já vão se abastecer. Mas eu preciso trabalhar, eu quero estar bem, fazer uma maquiagem, me arrumar. Então, a partir disso, quais são os recursos primordiais, né? Quais são os necessários? Então, saber priorizar. Primeiro, aquilo que não vai te custar nada, que de repente é um banho
Sabe aquele banho que você não tá contando no relógio? Tudo bem que a Relaxa. gente tem que poupar a água, tem tudo Claro. isso. Mas fecha o chuveiro, passa a máscara. Que o filho não tá batendo na tudo porta do bem. banheiro. É isso. Então, às vezes, é um banho, é uma respiração, colocar os pés na natureza, que isso faz muito bem, sabe? Para essa troca de íons, para descompressão. E quando eu mapeio nas minhas palestras, por exemplo, os caminhos de descompressão, você vai ver que a maioria deles não custa nada. E aí a gente já se sente um pouco mais em dia. Aí depois o que for preciso, vale você olhar, não, eu preciso disso agora. Ou às vezes é fruto de ansiedade. Sim, exato. Por isso que é importante, primeiro respira, já vai reduzir a ansiedade. Na hora de você fazer uma decisão de uma compra ou não, você já vai estar mais consciente. Sim. Porque primeiro você fez o primordial. Então esse caminho pode ser interessante para quem está aqui com a gente, nos vendo, nos ouvindo, para rever um pouquinho dos processos, né? De pensar um pouquinho mais, de respirar um pouco mais. Antes de pensar, respira, que você vai pensar melhor e vai escolher melhor. Isso é muito real, que a Ju falou. Tem coisa que não custa nada. Eu, por exemplo, descobri que eu gosto de acordar, sair de casa enquanto está escuro, e aí eu faço a minha atividade física, tomo meu banho, me arrumo, e quando eu saio, eu já vejo a luz do dia. Isso para mim é muito maravilhoso e me traz uma energia imensa. Era algo que eu nem sabia que eu gostava. E que faria diferença no meu dia. E que muitas vezes a gente julga, né? Ai, mas eu não dormi bem, meu filho não dormiu bem, eu tô sem energia. Não vou fazer atividade física porque eu tô sem energia. A atividade dá energia. Vai te dar energia, exato. Dá energia, você vai trabalhar melhor, você vai conseguir desempenhar seus papéis melhor. Se concentrar. Vai ter mais qualidade de vida. Isso ajuda também a prosperar, né? A prosperidade eu vejo como um todo na sua saúde, independentemente de qual ela é. Eu sempre falo, gente, saúde, vamos mapear? Saúde mental, saúde física, emocional, espiritual, financeira. Tá tudo junto. Quando a gente cuida da nossa saúde ali, nesses aspectos, tudo se fortalece. Sim. Tudo se fortalece. E a gente fala também, vocês estavam falando, e eu fui pensando aqui nessa questão de comparação. Por exemplo, Nath, eu jamais sairia à noite, quando ainda está escuro, para fazer minha atividade física. Mas iria bem cedinho quando já tem o sol. Por exemplo, essa sua realidade não é a minha. Nem a minha, eu te admiro, eu te honro, eu também. Nossa senhora, de manhã eu acordo que eu não quero falar nem com ninguém, assim, daí é aquela coisa, mas eu sempre volto melhor. Isso. Mas ali, o de madrugada, Isso começou eu por honro. uma necessidade. Eu precisava sair mais cedo para fugir do trânsito de São Exato. Paulo. E às vezes é o único horário que você vai ter, também tem isso. Eu sou Exatamente. privilegiada de poder escolher, mas eu também levo as crianças na escola, então eu preciso me movimentar ali num tempo que às vezes não é mais meu, não é o tempo da filha única lá atrás. Sim, é de toda a família que você cuida. E aí entra num outro ponto que eu queria levantar, que é a questão do merecimento. Você falou, é pra gente olhar tudo, né? A saúde, são 5 tipos que você citou. E aí a pessoa fala assim, não, hoje eu mereço, ou eu preciso, eu tô cansada, então, sei lá, tanto uma comida, né? A comida do conforto, né? A comfort food, ou o produtinho que é mais caro porque eu mereço. Quando vai ver no fim do mês, tá endividado. Então, assim, também acho que saber diferenciar o que você merece e o que é só um impulso. A gente poderia falar assim? Tem uma linha de raciocínio que eu proponho, geralmente, para as minhas mentoradas, porque vem muito esse aspecto. E é importante conversar sobre ele, porque às vezes as mulheres se sentem culpadas pelos seus impulsos. Sejam eles alimentares, sejam eles de consumo, consumo como um todo. E essa analogia que eu faço se pergunta 2 coisas. Eu quero. Eu preciso disso agora? Eu quero e eu preciso. Às vezes eu estava com a minha mãe andando, por exemplo, no shopping e a minha mãe por muito tempo teve que se privar, né, de consumos, de luxos, e a gente cresceu numa família que nunca faltou nada, mas era contadinho, até porque meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos e a realidade da minha mãe mudou bastante. Ela já trabalhava, ela já participava da renda familiar, então era uma fatia relevante a participação dela para a renda dessa família, e de repente meu pai faleceu. E não deixou, assim, uma herança, sabe? Que é a realidade da maioria. Sim. E, às vezes, deixa dívidas, né? São muitas realidades que podem estar envolvidas. E, naquele momento, a minha mãe, ela precisou se privar de muitas coisas para me criar, para manter ali uma casa girando.
E aí, eu acho que por ela ter visto a maneira como eu cheguei até aqui, eu comecei a trabalhar, gente, com 13, 14 anos, tá? Porque também precisei. Sim. Eu queria apoiar minha mãe, queria ajudar, queria levar pra casa. E depois que eu virei adulta, dona do meu nariz e com uma estabilidade, a minha mãe, muitas vezes, eu falava, ai, olha que vestido lindo. A minha mãe, ai, filha, entra, prova. Eu falei, não, gostei, mas eu não preciso. Ah, mas você pode, filha, porque talvez ela não podia lá atrás, mas você pode, filha. Falei, não, eu sei, mas eu não preciso. Então, até hoje, eu também preciso colocar os meus pés no chão, porque a gente tem que olhar para outros lugares. Sobrou um dinheiro, vai ser melhor investido no meu vestido, que eu gostei, ou eu posso complementar, terminar de montar minha reserva de emergência, que a gente sabe que a gente, vou fazer reserva de emergência, vou colocar o dinheiro todo ali. Não, você vai construindo, né? Exato. Como foi lá em casa. Nath vai poder falar melhor sobre isso. Então, muitas vezes é você pensar, ai, mas é só R$50, ou é só R$20. Mas isso aqui um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Te traria mais segurança em qual lugar? Naquela pequena gratificação que você vai fazer, que daqui a pouco vai passar aquele efeito da dopamina, ou poderia estar sendo uma construção de futuro. Isso. Então, gente, é o que eu falo, antes de pensar, respira. Porque você organiza as ideias e aí consegue dar passos que sejam mais alinhados àquilo que realmente importa naquele momento. Sim. Não é só gostar, é entender se aquilo é necessário. Sim. Eu quero, eu preciso, e eu acrescentaria isso vai fazer diferença lá na frente? Exato. Né? Ou até se você realmente quer, mas naquele momento não é o ideal, abrir uma janela para isso. Então tá, quais são os movimentos que eu tenho que fazer para conseguir isso daqui a um tempo, para ser um pouco mais saudável. Sim. E também não se podar demais, porque daí eu já acredito que essa rigidez, para mim, Juliana, eu gosto de ter flexibilidade, de poder negociar, de poder repensar. Agora, a rigidez demais, eu não sei nem explicar isso, gente, mas é como se tivesse... Sabe quando você se sente acorrentada e você fica ali mais desesperada ainda? Sim. Talvez cause mais ansiedade, mais vontade, mais abstinência. Sim. Então... Haja mais por impulso daí. Exatamente, exatamente. Então, tem que ver tudo isso. E aí a gente vê que, assim, as pessoas têm os gastos fixos, os gastos variáveis, tem que encaixar tudo isso, uma reserva de emergência, que nem você estava falando, uma previdência, pensando um longo prazo, né? Acho que a gente precisa pensar no longo prazo, e às vezes, dependendo da idade, um público mais jovem tem um pouco de dificuldade de pensar lá na frente. Traz um pouquinho para o curto prazo, vai olhando quanto que isso impacta no fim do mês, depois, dali a 2, 3 meses, essa questão que a Ju trouxe tá, mas é só R$50. Mas se eu olhar para 3 meses, são 150, né? Então, assim, às vezes a dificuldade, ela é grande de olhar lá na frente e pensar que, nem sei se eu vou precisar, não sei se eu vou estar viva até lá, não sei. Tem várias questões, cada pessoa pensa de um jeito, mas quando você começa a trazer isso para curto prazo, e vai fazendo esse planejamento e vai conseguindo realizar as coisas de pouquinho em pouquinho, você vê que é possível. Então, a reserva de emergência que a Ju trouxe é essencial. Então, se a gente tiver algum imprevisto, a gente não sabe, o nome é imprevisto. Exato. A gente não faz ideia se vai acontecer ou não. Quanto que isso vai te custar de imediato, se você precisar. A gente tem várias linhas, várias possibilidades, por exemplo, em relação a crédito e tudo mais, mas assim, será que se eu planejar, eu não consigo eu mesma ser autossuficiente e não precisar pagar juros? Ao invés disso, eu deixo o tempo trabalhar, pagar o meu recurso, né, que eu deixo lá guardado. Então, acho que a gente precisa pensar nesse merecimento, do quanto isso vai te custar no final do mês. Eu acho que a gente trabalha demais, a gente merece muita coisa, mas o quanto que isso vai pesar teu sono na hora que você encosta a cabeça no travesseiro. Sim. Quanto que isso vai te pesar o amanhã. O eu quero, o eu preciso, o eu mereço. O que vai te trazer a felicidade, essa felicidade vai ser momentânea, como a Ju comentou, ou ela vai durar mais tempo.
Quando a gente para pensar, a gente traz para o racional essa parte do dinheiro e do que eu realmente vou consumir, seja em serviço ou em produtos, enfim. Toda vez que a gente parar para pensar, a gente tem uma possibilidade, uma chance de fazer uma escolha um pouquinho mais acertada, sabe? Então, o impulso, óbvio, ele nunca vai te ajudar ali nas finanças. É muito pouco provável, a não ser que você dê uma sorte. Mas a gente já conta com a sorte a partir do momento que a gente respira. Então, vamos tentar, de outras formas, racionalizar um pouco e pensar no dinheiro como um aliado. Porque eu acredito que a gente sai todo dia de casa para trabalhar, a gente deixa, por exemplo, o meu filho. Isso para mim é um custo, né? Sim. Isso para mim é o tempo que eu queria estar. Eu queria dormir um pouco mais com ele. Eu queria vê-lo acordar. Ou, sabe, eu queria chegar um pouco mais cedo em casa para acompanhar o desenvolvimento e ele não ter que ficar na escola um tempo maior, sim, de repente. Então, cada um tem a sua realidade. Hoje, o meu preço maior é o tempo que eu não estou com o meu filho. Verdade. E aí, eu preciso fazer isso valer muito a pena. Eu penso em mim quando eu vou adquirir alguma coisa, gastar alguma coisa, mas eu penso muito mais em nós, sabe? Eu preciso dar a melhor educação a ele. E a educação que eu digo não é só o estudo, é o todo. Isso que você trouxe sobre o que aconteceu com a sua família, quando você tinha 9 anos e que você começou a trabalhar aos 13, eu acho que a gente acaba dando um valor que não é só o valor ao dinheiro, é o valor em tudo, é na família, é no quanto cada um se doa ali para que a gente tenha o melhor. Então, quando a gente pensa no longo prazo, investir a longo prazo, eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando no todo. Quanto que isso vai refletir? Eu começo hoje e hoje não me dói tanto guardar isso. Então, no longo prazo, isso vai trazer muito mais felicidade do que as pequenas coisinhas. E não que eu não possa. Sim. Eu posso, mas eu também posso esperar. Sim, né? Se a gente tem a esperança de poder usufruir, se a gente faz planos para o futuro, a gente também pode planejar de pouquinho em pouquinho. E daí a gente consegue chegar, né? E Ju, aproveitando o gancho aqui da Nath de fazer um pouquinho em pouquinho, eu já quero entrar nessa parte de investimentos, então. Educação financeira era algo falado na sua casa? Eu vi a minha mãe muito consciente com o dinheiro, mas também a minha mãe trazia, por conta da criação dela, da realidade que ela teve, uns fragmentos muito grandes de escassez. Então eu cresci, quando eu comecei a trabalhar, dava aula de patinação, gente, com 13 anos, 14 eu animava a festinha infantil, então eu cresci fazendo isso e me virando. Eu estudei numa escola muito boa, eu tinha bolsa, né? Consegui bolsa numa escola muito boa. E daí minhas amiguinhas tinham umas coisas, né? O tênisinho da moda, a mochila e tal, e eu não tinha. E eu lembro que a adolescência já é uma fase que a gente quer se provar, né? É natural do comportamento humano. Você quer pertencer, que é um dos 10 desejos universais. E aquilo pra mim era, mãe, eu queria tanto aquele negócio. Ela, não, filha, o dinheiro não é pra isso. O dinheiro não é pra isso. O dinheiro não é pra isso. Então veio muito isso. E assim, não pode gastar, tem que guardar, mas tem que só guardar. Só guardar é perder também, né? Porque o dinheiro vai se desvalorizando se você não está fazendo ele minimamente ter um rendimento ali. E daí eu cresci com alguns conceitos que talvez não fossem tão inteligentes em relação ao dinheiro, mas beleza, era a sabedoria da minha mãe, era a consciência dela. E daí eu comecei a trabalhar de uma certa forma para conseguir essas coisas, porque, de verdade, gente, aqui dentro da minha vida eu não precisava pagar contas em casa junto com a minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar e tinha ali meu dinheiro. E a minha mãe começou a querer controlar o meu dinheiro da maneira como ela controlava o dela. E por muitos anos eu não era capaz de gastar o dinheiro. Eu não era capaz de gastar o dinheiro. E às vezes eu ia acumulando, eu queria alguma coisa que não era nem tão cara. Ou quando eu viajava, eu fui atleta, né, de patinação artística, a gente viajava, participei de alguns campeonatos mundiais fora do Brasil e eu ia com assim... Eu lembro, a gente ficava em hostel, em albergue da juventude, café da manhã, era um pãozinho lá que eu já fazia o pãozinho para ser o almoço,
E às vezes eu já descolava alguma coisa para ser o jantar, para eu não ter que gastar meu dinheiro com alimentação em euro, né? Quando a gente viajava para fora. Então, olha a mentalidade. Crescendo, amadurecendo, eu entendi que, peraí, não é só juntar o dinheiro, mas como eu posso investir esse dinheiro para ele ir se multiplicando aos pouquinhos. E comecei super conservadora, gente, renda fixa, foi dessa maneira, mas foi lá atrás com o que eu tinha, porque muitas vezes as pessoas estão começando a olhar para isso e acham que é muito inatingível. Mas dá para começar da onde dá, dá para você começar muitas vezes com um pequeno movimento de organização e gestão de recurso, né, Nath? Perfeito. E esse orgulhinho, eu lembro, agora contando essa história, eu lembro aqui no meu coração da sensação de alegria, de orgulho de ter feito aquilo. Não, o meu primeiro investimento, eu coloquei ali R$100, eu acho. E daí eu colocava mais um pouquinho. E daí você vai vendo a coisa acontecer e se torna um hábito. Sim. Essa é a parte mais importante. Exato. Virou rotina, virou um hábito, virou algo que você já busca fazer. Porque você sabe que vai te trazer o que lá na frente? O que mudaria teu ponteiro hoje? Mais confiança, mais segurança, mais estabilidade. Você tem que mirar no norte e intencionar o que você quer sentir. Cada vez que você vai pôr lá mais R$50, mais R$1.000, mais R$30.000, não importa. Fecha o olho e lembra desse sentimento, né? Dessa ancoragem. O que eu quero sentir lá na frente, quando eu alcançar tal meta, quando eu estiver com a minha família, quando eu alcançar uma liberdade financeira melhor. Mas lembra do que você quer sentir. E cada vez que você fizer esse movimento, e daí eu agora contando essa história, eu me lembro de como eu me senti orgulhosa de mim, de ter um primeiro vislumbre de uma possível independência. Não era ainda, mas eu queria essa independência lá na frente. Então começou assim, sabe? Mas eu precisei quebrar várias crenças de escassez também para poder fazer o bom uso do dinheiro e entender que não é só guardar ali, mas de colocar ele num lugar que não vai me oferecer tantos riscos, numa renda fixa, que é seguro, que é estável, que me dá previsibilidade. E aí você começa a fazer conta, e você sabe quanto vai render. Você consegue, sabe, entender como essa máquina funciona. É libertador. Libertador. Isso é ótimo, a experiência é maravilhosa, mas você teve uma chavinha que mudou, posso dizer assim, em algum momento e você foi atrás disso, mas nem todo mundo tem essa consciência. Que bom que estão assistindo e ouvindo agora para ver se também despertam, né? Ter esse despertar. Acho que era isso que eu queria falar. Porque a gente tem ainda na sociedade, né, que o dinheiro às vezes é visto como algo mal, vamos dizer, né? Não é... As pessoas têm medo, né? E acho que é medo, na verdade, né, da coisa em si. Não é para mim, investimento não é para mim. Que nem você falou, começa com pouco, não é? Com aquilo que dá. Acho que não precisa, tem que tirar aquela ideia de que precisa muito para começar a investir, né, Nath? Eu acho que até, Bia, acho que vale uma pergunta aqui para a Ju. Quando você fez o seu primeiro investimento, o que você buscou de conhecimento? Ou você já entendia um pouco? Não ou você entendia falou nada. Assim... Zero. Até para o pessoal, assim, que se identifica. Poxa, eu nunca fiz, eu acho que não é para mim. Talvez eu não tenha dinheiro para isso. E a gente sabe que hoje dá para começar com qualquer valor. E aí você cria um hábito. Você buscou alguma coisa? Você foi olhar na internet? Quais foram as suas fontes? Eu ouvi de alguém que entendia mais do que eu. E só que a gente tem que se lembrar, a gente veio para essa vida para aprender. E é importante a gente estar na cadeira do aprendiz, do aluno, porque muitas vezes você, ainda mais dinheiro que infelizmente ainda é um tabu em algumas rodas. Sim. E não se fala e não se pede orientação, porque muitas vezes é um gatilho da insegurança e você não quer parecer inseguro. Então fazer uma pergunta, como eu invisto? Vão me achar burro, vão me achar inseguro, vão me achar isso aqui. Gente, esquece. Felizes aqueles que perguntam. Felizes aqueles que perguntam, que buscam conhecimento, que aplicam. Então, isso mudou tudo. Foi ouvir de alguém mais experiente, de uma pessoa mais velha, ter uma orientação e colocar em prática. Mas eu não saberia, de fato, naquela época, fazer sozinha. Eu lembro que, na época, eu fiz qualquer coisa assim, no banco que eu já tinha conta.
E aí coloquei lá e eu só falei assim, vou perder esse dinheiro? Não, isso daqui, aí imagina CDB, CDI, você o quê? Renda fixa, como As assim? letrinhas. Fixa quer dizer que eu não vou perder, é isso? Então, o que é que me oferece menos risco? Aí depois que eu fui entender que dá para você mapear perfil de investidor, para saber até onde você vai, mas naquela época, zero. Eu só queria saber se eu não ia perder. Ah, tá, não vai perder. Ah, não, e vai aumentar? Eu vou ganhar mais dinheiro com esse dinheiro? É sério, assim, nesse nível. Eu, tá, que legal. Aí foi lá, sei lá, R$100, aí foi indo. Aí eu lembro que uma vez eu tinha 2 aplicaçõezinhas. E teve uma que eu esqueci que eu tinha, porque eu falei, esse dinheiro eu tô colocando pra esquecer que eu tenho. Um dia, quando eu lembrar, vai ser mó legal. E aconteceu isso. E daí uma delas tava lá, e aí acho que numa época de imposto de renda, que a gente vai e olha pra tudo, que eu nunca fui muito boa com essas coisas. Mas chega uma hora que a gente vira adulta e não tem escolha, né? Não tem jeito. Exato. Aí eu olhei e falei, caraca, acho que era R$1.500. R$1.500 que eu esqueci que eu tinha. Nossa, que maravilha. Uma grata surpresa, né? E daí você vai ganhando gosto pela coisa. Aí, depois que eu conheci meu marido, a gente se conheceu, eu com as minhas crenças de escassez, a mão fechada, ele a mão que nunca fechou. E deu certo, tá, gente? Vai fazer 15 anos que tá dando certo. Equilíbrio. Ele aprendeu comigo, eu aprendi com ele, e ele já tem uma visão de muito mais conhecimento. Tanto que, juntos, a gente começou a fazer reserva de emergência bonitinho, depois que teve as crianças. E assim, até pegando o gancho da reserva do dia a dia, extremamente importante, cada um tem uma realidade, mas normalmente a gente fala em 6 meses, para que a pessoa tenha a possibilidade ali de cobrir gastos de 6 meses, durante 6 meses, ou até para a pessoa que não tem. A gente costuma falar, 6 meses de salário, né? Seria o ideal para uma reserva do dia a dia. Mas aí a pessoa tem ganhos variáveis. Então, quanto que ela gasta por mês? Quanto que ela precisa para suprir aquela necessidade ali durante 6 meses? Esse seria o valor mais ou menos interessante de manter ali numa reserva com liquidez, onde você possa... Liquidez é a questão de conseguir resgatar mais rápido, né, sem ter nenhum tipo de prejuízo. E aí essa procura, né, por informações, hoje a gente tem informações gratuitas, a gente consegue, de repente você não quer perguntar para um parente, enfim, uma pessoa conhecida, até porque, como a gente falou, falar de dinheiro ainda é algo complicado, as pessoas têm vergonha de perguntar, né, porque tá na moda, todo mundo fala de investimento, eu não sei nada. É só perguntar, gente. Abre a internet, a gente tem, na nossa página, a gente tem bastante informação, mas se você colocar no Google, você também acha. Então, eu preciso do conhecimento para tomar a melhor decisão. Eu não posso simplesmente abrir a página do banco, da corretora ou de qualquer lugar que seja, ir lá, ler aquilo e investir sem saber o que eu estou fazendo. A gente tem suporte gratuito. Cada um tem a sua conta no seu banco. Se você ligar, você vai conseguir suporte. Se você não quer ligar, porque hoje ninguém quer falar no telefone, você tem um chat ali no WhatsApp. E se você colocar na internet, coloquei, mas não estou confiando muito nessa informação. Procura outra fonte. Sim. E daí depois eu fui entender onde é melhor colocar o meu dinheiro. Tem isso também, porque as taxas mudam, as condições mudam. Então, quando a gente pode contar com uma plataforma que já nos dá o conhecimento, a orientação, que tem uma navegação intuitiva, que isso é super importante para a gente não se sentir ali inseguro de dar esse passo. Porque imagina, quantas inseguranças a gente já venceu para poder dar esse passo, ainda você vai cair num lugar que é muito complexo e que não tem tanta orientação. Então, é bom a gente poder se apoiar naquilo que foi feito e pensado para ajudar pessoas comuns, né? Que de repente não vieram dessa educação, não estão no mercado financeiro, né? Mas para poder apoiar a comunidade em geral, para que ela possa sonhar, né? Sim. Porque investir é você também se permitir sonhar. E aí, aproveitando então, pegando o que você faz efetivamente, e agora sim eu queria falar uma coisa que eu acho, tá? Agora dá licença, que vai ser uma opinião realmente. A gente, para investir, para ter esse controle, principalmente sendo mulher, na sociedade que demorou a dar direitos, né, e voz para a gente precisa ser protagonista.
E ser protagonista é algo que você fala muito. Então eu sei que, claro, que tem muita técnica, tudo que você faz, imagina, tem muitas camadas por trás. Mas eu queria que agora aqui você falasse com quem está assistindo a gente alguma técnica ou de alguma forma, como essa mulher ou essa pessoa, não precisa necessariamente só ser mulher, como ela pode se tornar protagonista para assumir as rédeas da vida dela e para ela simplesmente mudar essa mente de que o dinheiro não é ruim, como a gente falou agora, de que ele pode trabalhar pra gente e que a gente é merecedora. Que daí a gente amarra tudo que a gente falou. Exatamente. Obrigada, Bia, pelo espaço. Eu vou até olhar nos olhos de quem está com a gente agora, nesse momento. Sou eu e você, meu bem. Primeira coisa que você vai fazer, você já sabe, né? Respira. Abre o coração, abre a cabeça, a gente precisa conversar uma coisa. Você nasceu na sua própria companhia e você vai no seu último suspiro estar na sua própria companhia, certo? Você passa todos os dias absolutamente na sua companhia. Você acorda com você, você vai dormir com você. Qual é o seu diálogo interno? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você se trata? Como você fala com você? Porque muitas vezes a gente está replicando a educação que a gente teve, a criação que a gente teve, que talvez, se você é da nossa geração aqui, talvez tenha sido firme e muitas vezes nos colocou muito para baixo, num senso de julgamento, de crítica, né? Vamos parar com isso, porque isso não te leva para o protagonismo, isso vai te fazer mais vítima das circunstâncias, vítima de você mesma e desse excesso de pensamentos que estão te colocando para baixo. Se você quer ser uma protagonista, meu bem, você tem que ser a primeira a se dar a mão. Para fazer o que for, para pedir ajuda, pedir um conselho, para dar o passo, para empreender, para maternar, para falar o não, de repente, que você precisa dar, porque a gente está dizendo sim para tudo e dizendo não pra gente. Então parou, acabou. Aqui agora, faz um compromisso com você. Começa a se tratar melhor. Começa a aplaudir cada passo que você dá. Começa a ser a pessoa que se dá a mão e que se aplaude na multidão. A primeira que puxa o seu próprio aplauso, meu bem. E é isso que eu desejo para as mulheres que estão perto de mim, sabe? É começar a se reconhecer. Porque se a gente não se reconhece, não se elogia, não se valida, o que vem de fora é gostosinho, mas passa muito rápido. E não se sustenta. E fica numa busca eterna, né? Por isso. Para que continue. É Sendo que se viesse de dentro, você teria isso todos os dias. Pois é. Então a gente redescobrir a nossa própria voz. Porque provavelmente a nossa voz interior está levando a gente a muito mais autossabotagem, a muito mais procrastinação, muito mais insegurança. E às vezes a gente não sabe por quê. Tá nesse ciclo repetitivo. A gente está nutrindo isso. Então seja responsável por nutrir outros elementos dentro de você, como confiança, como apoio, como reconhecimento, como carinho. Aí sim, muda o jogo, viu? Muda porque eu era uma pessoa extremamente autocrítica. E hoje em dia eu sou muito mais minha amiga, eu adoro, me acompanha, me trato mó bem, de verdade, assim. A fórmula tá aí, gente. Aí, tá na mão pra quem quiser só aproveitar. Mas os pratinhos caem, tá? Sim. Vocês sabem. Tem dias que eu faço lá o to-do da semana, geralmente. Esse mês que passou, né? Eu fiz um to-do que foi sendo arrastado de semana a semana. Aí, gente, acontece. Um to-do que era pra uma semana durou quase 3. Mas beleza, vamos recalculando a rota. Eu vou me incentivando e vou lembrando que não é que a gente não dá conta, a gente dá conta do que tem que dar conta. Eu sei até onde dá pra ir. Tem dia que eu fiz um plano que não dá pra sustentar. E beleza, como a gente recalcula a rota? E por aí vai. Sim. Um dia de cada vez. Perfeito, é isso mesmo, um dia de cada vez. E só pra gente encerrar, você pode recapitular a saúde? Você falou saúde física, mental. Vamos lá. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. Muito bem. Muito bom. Claro que a ordem vai do momento da pessoa, mas que elas caminhem juntas. Sim. Eu vejo isso de uma forma sistêmica, não como uma hierarquia, sendo isso primeiro, isso aquilo. Não, porque às vezes a pessoa vai precisar de um cuidado a mais na saúde mental, em algum momento. Porque se ela quiser cuidar da saúde física sem uma saúde mental, talvez ela não consiga, ela se sabote, ela entre num looping ali. Então, não, qual é a saúde que precisa de mais cuidado agora? Então, qual é o pratinho que tá ali? E aí vai acontecendo. Perfeito, maravilha. Jo, muito obrigada. Que delícia de papo. Amei, gente. Pode me convidar mais vezes.
Muito bom. Nossa, tanta troca. Foi tão rico, né? Ai, obrigada nossa, pela sua condução super sensível, que trouxe aqui o tema da maternidade. A gente gosta, né? Que dá um alívio. Dá um alívio. A gente se sente acolhida. É um abraço. Maravilhosas. Mas obrigada, muito Nath. obrigada. Também pela sua agradeço. sabedoria. Parabéns pelo trabalho que você faz, tão importante, tão relevante. E eu preciso enaltecer mulheres em posições assim, porque, de fato, a gente precisa de mais exemplos, né? De mulheres na condução, de mulheres... Desculpa, tá, meninos? A gente ama vocês, mas que lindo eu poder sentar nesse sofá e poder falar também de dinheiro com duas mulheres. Isso. É muito importante, até para as nossas próximas gerações, já terem esse exemplo desde já. Perfeito. Fico muito feliz. Compartilha do seu pensamento. E, Nath, muito obrigada também, né? Eu que agradeço. Um momento maravilhoso. Acho que isso deixa o coração assim mais quentinho, né? E que trabalho lindo assim que a Ju faz, que você faz. A gente precisa agradecer de fato as oportunidades, a possibilidade de compartilhar isso aqui, de estar com o pessoal, de trazer todas essas visões que tendem a abrir mesmo o nosso olhar para a vida, para o todo, né? Sim. Acho que os 5 pontos que ela trouxe aqui é basicamente a harmonia, né, que a gente precisa para estar em equilíbrio. E também, assim, a Brasil Prev por estar proporcionando isso. Que a projeto gente. lindo, necessário, de verdade. Maravilhoso. De educar, de levar informação, Exato, de levar isso. conhecimento. Isso é muito importante. É um trabalho muito relevante que precisa chegar mais longe, né? Então vale que as pessoas compartilhem bastante. Nem era meu papel falar isso, mas não tem jeito. A pessoa é jornalista, ela precisa trazer também, né? Uma Sim. deixa. Então compartilhem, porque a gente precisa que conversas assim cheguem mais longe, Exato. né, Bia? Exatamente, isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E eu não posso deixar de agradecer você que ficou aqui com a gente. Muito bom. E como elas falaram, conhecimento salva. O conhecimento é muito importante. Então, assim, a gente tem as nossas plataformas, tem 2 perfis no Instagram, né? Tanto aqui o do Foca como o da Brasil Prev, tem o site também. Lá você pode conseguir muita informação para começar a dar esse primeiro passo. Se você já estiver no mundo dos investimentos, como pode dar o próximo passo? Lá você vai ter a ajuda que você precisa, tá bom? Muito obrigada e eu te espero na próxima. Beijo, até lá. Tchau.